Vamos reiniciar aqui, vamos ver se aqui fica melhor. Vamos lá, vamos voltando. Vocês estão me escutando melhor agora? Vão dando um joinha se vocês estão me escutando, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo bem? Beleza, muito bem. Vamos entrando, vamos voltando, gente. Problemas técnicos. Problemas técnicos. A gente fala de tecnologia e a tecnologia deixa a gente na mão. Acontece com as melhores famílias. Vamos continuando. Seguinte, então, o que eu tô falando? Tava falando sobre ensino baseados em desafios e ensino baseados em projetos. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas estão aprendendo uma determinada língua, ela é muito baseada assim, em formação de frases simples, né? Vou fazer pequenos joguinhos, cruzadinhas e tudo mais. Um exemplo disso também é uma linguagem chamada Duolingo, né? Acho que muita gente aqui já conhece, né? O Duolingo, ele é uma plataforma gratuita de idiomas e tal. E eu lembro que quando eu descobri o Duolingo, eu fiquei assim fascinado. Cara, o Duolingo é muito bom, você pode aprender idiomas de diversos lugares e aprender gratuitamente e tal. E aí eu comecei a aprender espanhol no Duolingo. E aí fazia lá, e o Duolingo é isso, ele é bem gamificado, ou seja, fases muito bem determinadas, aí você ganha uns badges, né, ganha umas insígniazinhas, ganha ponto, compete com um colega, um monte de coisa assim, ele é bem, cara, ultra amigável, muito, muito tranquilo. Aí eu ficava lá repetindo, escrevia, aí você complementava a frase lá em espanhol e tudo mais, até que em uns 7 meses eu me formei em espanhol pelo Duolingo. Falei, caraca, me formei em espanhol no Duolingo, olha só que maravilhoso. Quando eu ia sair para falar com uma pessoa, às vezes, sei lá, encontrei alguém que é, sei lá, colombiana, tem uma colega colombiana que um dia eu tava trocando ideia com ela. Cara, ela falando espanhol, eu não entendia nada, eu não conseguia me expressar em espanhol. Eu conseguia entender as nuances ali, né? Eu fiz, cara, quase 3 anos de alemão no Duolingo. Aí tem uma tia minha que mora fora, tem uns primos que basicamente só falam alemão. Quando eu fui falar com eles, não entendia nada, nem tipo assim, qual é o seu nome direito, entendeu? Então, por quê? Porque você trabalha com frases simples, você não trabalha com contexto, né? Você não trabalha com significado, são frases soltas. E isso dificulta maior o contexto. Então é gamificado, é legal, é tranquilo, mas o aprendizado é mais raso, né? Quando você só resolve esses pequenos desafios. É diferente, qual seria talvez uma melhor maneira, olha só, metendo o bedelho em uma área que nem é minha tanto assim, mas uma estratégia que seria interessante para você aprender línguas. Você entrar num ambiente imersivo, imersivo mesmo, tipo, quero aprender inglês. Vou ver uma semana, eu vou só ouvir coisas em inglês, eu vou ver um seriado sem legenda, mas você fala assim, pô, mas você não vai estar entendendo nada, mas você vai estar ali exercitando o seu ouvido num contexto geral. Por isso que é muito comum pessoas que falam que vão para fora do país, né, e convivem, né, que é importante, não basta só morar fora do país, mas conviver com as pessoas, não ficar só falando português. As pessoas aprendem, tipo, em 3 meses, né, consegue se comunicar em 3 meses, e muita gente que em 5 anos de curso de inglês não faz. Por quê? Porque às vezes você só fica focado nessas frases simples. Então, você entender como contexto, como você tentar se expressar, né, através dessa língua, é muito mais eficiente do que você fazer exercícios simples de frases soltas. Tá, por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque acontece a mesma coisa com o Code.org. O Code.org é o Duolingo da programação, né? Você vai lá, vai pegar frases soltas, vai resolver ali, você vai entender o que é um loop, você vai entender o que é uma condição de if else, né? Um sim então. Você vai entender a essência. Agora não quer dizer que você é um programador, né? Você criou gosto pela coisa porque ela é muito agradável de fazer, mas é só um primeiro passo. Então, ao passo, por exemplo, que você usar um Scratch, né, que também é uma linguagem de blocos e tudo mais, o Scratch por ser mais aberto, né, e aí o próprio professor Mitchell Resnick do MIT, né, que foi um dos caras que fundamentou o Scratch, vai dizer isso, né, que não basta só você fazer atividadezinhas, desafiozinhos de programação, você tem que se expressar através da programação. Então, quando uma criança vai lá aprender o Scratch, vou falar mais sobre ele amanhã, ela não vai só fazer jogo.
ela não vai só fazer a animação, ela vai fazer o que faz mais sentido para ela. E no momento que ela tenta se expressar, né, criar uma história, criar um jogo, ela vai conseguir abstrair melhor toda aquela circunstância, que é uma coisa que o Code.org não consegue fazer, né? Ele não consegue trazer esse nível de abstração. Então a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Então quer dizer que o Code.org é ruim, não usa, a programação é uma farsa, tal. Não, nada disso, assim. Inclusive, eu tô dando aula numa instituição não governamental, e aí a gente tá gravando aula também, que nem escola e tal. E a primeira aula que eu fiz foi o Code.org. Por quê? Porque exatamente é muito amigável. Poxa, gravei um videozinho de 15 minutos para passar a circunstância geral para os meninos, né? E aí eles realizarem a atividade, criar gosto. Então, qual é o objetivo do Code.org? Criar gosto pela programação, a pessoa sair daquela sensação assim, programar é legal, né? Poxa, programar é bacana, né? Gerar encantamento, gerar conexão, e eles batem muito nessa tecla, por isso as músicas, por isso os personagens e tudo mais. E aí, uma coisa que acontece também, que eu vou falar mais com o Scratch amanhã, quem já trabalhou com o Scratch em sala de aula, é muito comum que no Scratch você tem um montão de bloco disponível, muito bloco. O padrão dos meninos é sair arrastando esses blocos e encaixando os blocos ali de uma forma totalmente aleatória, o programa dá errado, ele não sabe por que deu errado. E aí o Code.org ele dá uma fechada, tipo assim, cara, calma, você só tem isso aqui. Então ele traz muita clareza. Ele traz muita clareza para o processo de programação, muita clareza para a estrutura. Só que ele não traz, né? Ele traz esse conhecimento raso, esse conhecimento superficial do que é programar, né? Ele não permite se aprofundar muito, não permite. E dificilmente você vai conseguir ser criativo, né? Eles, como eu falei, né? Eles melhoraram muito a estrutura deles, melhoraram muito a jornada deles e tá cada vez mais criativo, mais interessante e tal. Só que ainda tá... Então, assim, por que eu comecei hoje com o Code.org? Eu comecei hoje com o Code.org exatamente porque ele é excelente para você começar, né? E a gente vai falar de outras ferramentas, né? Vamos continuar progredindo nessa jornada, até chegar na parte da robótica e da eletrônica, né? De quando você junta dois mundos, né? Que é mais complexo. Se você, por exemplo, eu vou falar o contraponto, né? Se você chega assim, não, eu quero começar com os meus alunos com Arduino. Quero começar com Arduino. Será que é uma boa ideia? É possível? É totalmente possível. É uma boa ideia? Não sei se é uma boa ideia, né? Uma experiência que aconteceu comigo quando eu estava dando aula no semestre passado na escola rural, o que aconteceu? A gente fez uma pequena jornada até, que não era essa que eu estou falando agora, né? A gente tinha um kit de eletrônica lá do Rodrigo, né? Que era o nosso parceiro, que era também ultra intuitivo, tanto que foi uma das partes que mais deu certo. Depois a gente trabalhou com o Scratch, né? Que também é nessa pegada de linguagem de blocos, e foi meio truncado, mas rolou. E aí a gente foi trabalhar com Arduino, usando linguagem de blocos também. Então, a gente usou a linguagem de blocos com Arduino. Isso, foi 4 semanas de eletrônica, né, dos bloquinhos de eletrônica da MetaMaker. 4 semanas com Scratch e depois a gente entrou no Arduino. E os meninos apanharam um monte pro Arduino, um monte. Tipo assim, se eu fosse recomeçar a atividade hoje, eu passaria quase um semestre só nas linguagens de blocos antes de entrar pro Arduino. A gente tinha alunos de 8 anos ali, 8, 9 anos, alguns não tinham, naquele caso específico, né? Como era uma escola rural, de uma escola pública, muitos meninos eram de uma renda financeira mais baixa, então não era tão, assim, digitais, tipo assim, nativos digitais, né? Eles tinham um pouco de dificuldade. Então, assim, para aqueles meninos você falar, para acender um LED, aí você tinha o jumper, você tinha não sei o que, aí tinha a programação. Era muita coisa para lidar. Muita coisa para você acender um LED. Era tipo assim, era uma força assim. Isso porque a gente usava linguagens de blocos, usava estruturas simples e tudo mais. Então, assim, o objetivo aqui é criar uma maturidade, criar uma jornada. Então, o Code.org é isso. Code.org é uma primeira estrutura, mostrar para eles, né, uma primeira jornada. Depois, eu acho que é excelente você ir para um Scratch, né? Então, aí ele já entende o que é a história do bloco, né? Ele já entende o que é encaixar o bloco, só que aí ele tem um âmbito muito maior,
né? Ele tem um leque muito maior de possibilidades. Poxa, o Scratch, eu já vi simulação de jogo de Super Mario no Scratch. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa, muito poderosa. Apesar de muito simples também, linguagem de blocos e tudo mais, né? E aí, para depois você ir para outras estruturas, como um Arduino, também, se fosse começar trabalhando primeiro com linguagem de blocos, antes de você ir para a linguagem digitada. Só para você ter uma ideia, ó, agora, a turma 1 do curso de Arduino entrou agora, na semana passada, ou retrasada, né? Entrou agora na linguagem digitada. Então todo mundo estava fazendo trabalhos baseados em blocos, né? Cara, vários trabalhos. Mexeram com potenciômetro, servomotor, ultrassom, fizeram trabalhos maravilhosos, super legais. Quando foi pra falar assim, ó, gente, agora a gente não vai usar blocos, não tem como a gente usar blocos. O que a gente vai fazer daqui pra frente não tem como usar blocos. Vocês vão ter que usar a linguagem a digitada mesmo, tradicional. Nossa, a galera apanhou muito e o povo fica desesperado, eles não entendem, e a parada não compila e tá. Então, assim, mas eles já estão mais prontos para essa dor, né? Já tem uma maturidade maior e aí vem esse desafio de como fazer essa jornada ficar mais simples. Então, é isso. Esse é o objetivo dessa semana, né? Acabei dando até um spoiler, né? Do que a gente vai falar ao longo dessa jornada, mas é começar. Uma linguagem simples como Code.org para dar uma encantada, vai para um Scratch e aí depois a gente fala em eletrônica, né? E talvez nesse meio caminho, e não precisa ser simultaneamente, você trabalhar com sucata, às vezes só sucata, e sucata eletrônica, tipo assim, usando bateria moeda, já falei várias vezes sobre isso aqui, para ligar um LED, usando massinha, usando às vezes para ligar um motor de corrente contínua no máximo e tal. Então a pessoa cria o quê? Só afinidade com a parte da eletrônica, né? E aí depois você junta os mundos, para só depois você entrar no Arduino e tudo mais, senão fica muita informação e o pessoal se perde, beleza? Não sei se eu respondi a pergunta, o Jefferson perguntou quanto tempo fica na plataforma. Então é isso, assim, você depende, Jefferson, se você fica algumas semanas ou um mês, você vai vendo a maturidade dos alunos. Quando você vê que o aluno tá saco cheio, na verdade, assim, quando você vê que não está sendo mais desafiador, entendeu? Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, que logo a gente encerra, tá? Então é essa estrutura, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco dessa jornada. Lá a página do Code.org, ela é legal, só que como ela tá muito mesclada, né, inglês e português, você não consegue explorar tanto. Lá tem questão de atividades desplugadas, né? Atividades que você não precisa nem usar computador para trabalhar programação, tem planos de aulas, só que estão todos em inglês, né? Uma ferramenta não, um portal interessante para você ver planejamentos de atividades desplugadas, ou seja, atividades que você não precisa nem usar computador para trabalhar programação, é o Programa E. Então coloca lá, programae.org, eu acho, não sei se é .com.org, e tem plano de aula, tem estruturação, tem atividade, bem legal também. Se vocês quiserem, a gente até faz live sobre isso. E é isso. Qual idade pode iniciar o Code.org? Olha, Paula, o Code.org, se o menino sabe ler, já é o suficiente, assim. Eu leio uma coordenação motora que nem é tanta, assim. Então, vamos dizer assim, 6, 7 anos partindo desse pressuposto de saber ler. É só isso. É bem fácil. Cara, não tem ferramenta mais simples para você iniciar a programação que não seja o Code.org. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, não, talvez. Acho que não. Bom, pessoal, é isso. Começamos. Ali, ó. O que anda rolando no MIT que você comentou na live da semana passada? Então, Ana, não no MIT, na verdade, né? Tá tendo um curso online chamado Learning Creative Learning, né? Que é aprendendo a aprendizagem criativa. Na verdade, tem uma edição... Na verdade, tá acontecendo no mundo inteiro, né? Mas tem uma edição brasileira. Então, o que é o Learning Creative Learning? Né? Pode estar lá, Learning Creative Learning ou Aprendendo a Aprendizagem Criativa. É um curso online onde o pessoal do MIT, né, desse grupo chamado Lifelong Kindergarten, né, que criou o Scratch, que criou o Lego Mindstorms e tudo mais, eles estão falando sobre a importância da aprendizagem criativa e de uma estrutura que eles chamam de 4Ps,
né, que é Projetos, Paixão, Pares e Play, e como você trabalhar com essa mentalidade para potencializar a criatividade em sala de aula, inclusive usando robótica e programação. Então, em várias etapas desse curso, é um curso gratuito, né, um curso criado pela MIT, gratuito, com vídeos curtinhos, de 10 minutos. Aí tem um fórum onde o pessoal troca ideia. É um curso, cara, tranquilão, tranquilão. E um curso onde você consegue conhecer muitas pessoas, né, entender mais sobre essa jornada. Então, vale muito a pena quem quiser saber mais sobre isso, aprendendo sobre aprendizagem criativa, aprendendo aprendizagem criativa. E aí o vídeo é em inglês, mas tem legenda e tal, tá super estruturadinho pro português. É isso que tá rolando lá no MIT, né, esse curso online, beleza? Respondi a pergunta, se não respondi, só pede para complementar aí que a gente vai falando. Valeu, Ana. Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Amanhã eu vou continuar. Ah, tá. A gente tá nessa semana, né? Semana da Robótica de Programação, a Rota. Né? E começamos pela ferramenta mais simples de todas, que é o Code.org. E amanhã eu vou falar sobre o Scratch, né? O Scratch também, que é maravilhoso, uma linguagem de blocos também. E a gente vai falar o quanto a gente pode fazer coisas aí no Scratch, beleza? Então, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui e aguardo vocês amanhã, pontualmente, às 5 da tarde. Forte abraço e até a próxima. Valeu!